Uma vez perguntaram o Santo Padre Pio, né? O demônio batia nele várias noites, batia muito nele durante a noite, durante a madrugada. E tinha só um dia que o Padre Pio não apanhava do demônio, era na quarta-feira. Uma vez perguntaram para ele por que só na quarta-feira que o demônio não apronta com o Senhor. Ele falou que a quarta-feira é dia de São José. São José é o terror dos demônios. Então, acho que vale muito a pena meditar São José na quarta-feira. Aconselho vocês. Muito tudo, né? Para não apanhar os restos do dia, o resto da semana. Então, esse em francês eu gosto muito. Acho sensacional. Aproveito muito. Ele fez um segundo volume, que era mais sobre São José dentro do Evangelho, mas aí, infelizmente, não foi não é tão bom quanto o primeiro. O primeiro é sensacional, né? O segundo também é bom, mas não é do mesmo nível. Bom, para quem me conhece, sabe que eu gosto muito desse aqui, né? E esse aqui também fala um pouco sobre... Fala bastante, mas sobretudo sobre Nossa Senhora. Né? Esse aqui, que é o do Landucci, que é La Vierge Marie dans l'Evangile. Quer dizer, Nossa Senhora no Evangelho. Isso aqui é sensacional. Infelizmente aí só tem também em francês e italiano. Estou sendo aí, rezando aí desde sempre para as editoras católicas do Brasil editarem ele em português. É muito bom, sensacional. Para mim é o melhor sobre do gênero de Nossa Senhora sobre Evangelho. No Evangelho é o melhor. Nunca li ele tão bom. Até hoje eu leio ele repetidamente. É muito denso, muito pesado também em teologia, mas é muito bom. Infelizmente só tem francês e italiano, quem lê italiano também. Que eu saiba. Português não. Então ele fala também vários pontos sobre São José. Inclusive eu traduzi um texto, vamos ver se publica no site, que ele fala sobre Nosso Senhor, se Nosso Senhor chamava São José de Pai. Inclusive eu comentei na aula passada. Eu traduzi, vamos ver se sai no site, para ver se as pessoas aproveitam um pouco. Então esse aí para mim é o melhor de Nossa Senhora. Bom, algumas pessoas também perguntam sobre a missa. Para mim esse aqui, que eu conheço para meditar direto na missa, é dos melhores. Esse aqui você encontra, acho que no Mercado Livre. Eu comprei no Mercado Livre, você acha na internet também de graça. O PDF, né? Divino Santinho é muito bom. Eu também medito sobre a missa, quando quero meditar sobre a missa, antes da missa, eu medito nesse vídeo. Bom, estou entrando na aula, direto. Então, só lembrando aqui, né? Só retomando o que eu falei para vocês, qual era o meu motivo de dar essa aula. Não é nenhum outro senão suscitar e incentivar cada vez mais a devoção a São José. E eu faço, como eu falei da última vez, faço minhas palavras de Santa Teresa d'Ávila, como um amigo nosso, que hoje é padre, chileno lá do seminário, dizia, a madre, quer dizer, a madre por excelência, Santa Teresa d'Ávila. Ela vai falar: queria persuadir a todos para que fossem devotos deste glorioso santo, pela grande experiência que tenho dos bens que ele alcança de Deus. Eu não conheci pessoa que deveras seja devota e faça particulares serviços, que não a vejamos mais adiantada nas virtudes, porque muito aproveito as almas que a ele se encomendam. Parece-me já há alguns anos que a cada ano em seu dia lhe peço uma coisa e sempre a vejo cumprida. Se o pedido segue meio torcido, ele me endereça para o meu bem. Se fosse uma pessoa que tivesse autoridade de me escrever de bom grado, me estenderia em dizer, muito a mais a miúdo, as mercês que este glorioso santo tem feito a mim e às outras pessoas. Só peço, pelo amor de Deus, faço minhas palavras de Santa Teresa, que o provem quem não me crê, e verá por experiência o grande bem que é o encomendar-se a este glorioso patriarca e ter uma particular devoção. Tá bom? Então hoje eu vou falar um pouco do São José do ponto de vista teológico. A tese que eu vou falar aqui é defendida por vários teólogos, mas isso não é uma verdade de fé na igreja. Não é uma doutrina. É só a maioria dos teólogos que defendem, né? Por exemplo, Garrigou Lagrange, foi do Garrigou que eu tirei esse texto.
Por exemplo, muitos conhecem aqui o Monsenhor Sinibaldi, que é um padre italiano que durante muito tempo lecionou em Portugal. O padre Sinibaldi também é um desses que defende essa tese. Então esse aqui é o Garrigou falando. Há alguns anos, Monsenhor Sinibaldi, bispo titular de Tiberíades e secretário da Sagrada Congregação dos Estudos, especificou este ponto da doutrina, que é a tese que eu vou falar agora. Observou que o ministério de São José pertence, em certo sentido, por seu termo, à ordem hipostática. Então, ordem hipostática, o que é isso? Hipóstase, em grego, quer dizer a natureza, né? A natureza. Quando ele diz da ordem hipostática, ele quer dizer da união de duas naturezas em Cristo, que é a natureza humana e a natureza divina. O que acontece? Segundo a maioria dos teólogos, existem duas ordens na ordem da salvação. Uma ordem é a ordem da graça, por exemplo, a igreja, os apóstolos, tudo isso está na ordem da graça. A ordem da graça são daqui a pouco, a ordem da graça é aquela que sofre os frutos, que recebeu os frutos, as consequências da encarnação, paixão, morte do Senhor. Só que existe aquela ordem hipostática, que é aquela que contribuiu não para as consequências, mas para a própria encarnação. Então a maioria dos teólogos aceitam quem? Sobretudo, Nossa Senhora. Nossa Senhora. Né? Que é, como a maioria dos teólogos, isso também não é dogma da igreja, mas é uma verdade entendida pela maioria dos teólogos, que é a corredentora. Quer dizer, aquela que participou mais intimamente da redenção de Nosso Senhor, mas de uma forma subordinada. Ela mereceu tudo que Nosso Senhor mereceu na cruz, mas subordinada a Cristo. Claro. Porque o único que mereceu de fato é Cristo. Ela mereceu por causa de Cristo. Bom, então Nossa Senhora seria dessa ordem, que não é necessariamente o fruto, mas ela participou, Cristo quis que ela participasse da produção mesmo, da encarnação de Nosso Senhor, porque ela que é a causa física da encarnação, quer dizer, ela deu o corpo, a carne para Nosso Senhor, veio de Nosso Senhor. E alguns, essa daqui é da ordem física, e outros defendem também que São José seria da ordem moral, porque se Nosso Senhor tivesse um pai que protegesse, sustentasse, essa foi uma condição querida por Deus para a encarnação de Nosso Senhor, quer dizer, que ele tivesse um pai virgem, que esse pai virgem, com toda a humildade dele, com toda a humildade do trabalho que ele tinha de carpinteiro, sustentasse, provesse e sustente a proteção, e a proteção também moral do Filho de Deus e da mãe do Filho de Deus, então ele seria um contribuidor da encarnação de Nosso Senhor do ponto de vista moral, não do ponto de vista físico, como é Nossa Senhora. Então esses dois santos estariam acima de todos os outros, porque eles contribuiriam diretamente para a salvação. Aqui, receberam os frutos da salvação, que são as graças de Deus que vieram da encarnação, da paixão e morte. Então é mais ou menos isso, em grosso modo a diferença entre essas duas ordens, a ordem hipostática e a ordem da graça. Tá bom? Isso aí também. Mas o que é mais importante é para saber mais ou menos por alto quais são mais ou menos as bases teológicas que a maioria dos teólogos vão utilizar para dizer da grandiosidade, da proeminência de São José com relação aos outros santos, mas abaixo, claro, de Nossa Senhora e de Nosso Senhor. Tá bom? Então, voltando aqui nesse texto. Ordem hipostática. Não que São José tenha intrinsecamente cooperado como instrumento físico do Espírito Santo na realização do mistério da encarnação. Deste ponto de vista, o papel é muito inferior ao de Maria, Mãe de Deus. Mas, enfim, ele foi predestinado a ser, na ordem das causas morais, o guarda da virgindade e da honra de Maria. E, ao mesmo tempo, o pai sustentador e protetor do verbo feito carne. Esse aqui é o Sinibaldi falando. Sua missão pertence, por seu fim, à ordem hipostática,
não por uma cooperação intrínseca. Esse aqui é o Sinibaldi, mas é o Sinibaldi citado pelo Garrigou Lagrange. Você vê que o Sinibaldi tem uma autoridade, eu quero que o Garrigou citar ele. Cooperação intrínseca física imediata, mas uma cooperação extrínseca, moral imediata, por Maria, porque ele é esposo de Maria e se tornou pai de Nosso Senhor. O que é ainda, no entanto, uma verdadeira cooperação. Tá? Aí o Garrigou falando, é preciso precaver-se aqui contra certos exageros que falseariam a expressão desse grande mistério. O culto devido a São José não vai além especificamente do de Luria, prestado aos outros santos, mas tudo faz pensar que ele merece receber, mais do que todos os outros santos, será o Lagrange falando, esse culto de Luria. Ele merece receber, mais do que todos os outros santos, esse culto de Luria. Por isso é que a igreja, em suas orações, menciona São José imediatamente após o nome de Maria e antes dos apóstolos na oração Acuntis. Acuntis é uma oração que o padre acrescenta, né, para isso, com devoção. É aquela fala da igreja, uma oração logo que acho que é mais por devoção que o padre acrescenta, tipo aquelas, vou rezar para Deus, depois no pós-comum vou rezar também pelas vocações. Aí a seria isso. Isso. É uma oração que o padre pode acrescentar, entendeu? Com devoção que está rezando pela igreja, ele vai rezar essa oração que cita aqui o Garrigou nesse sentido. Se São José não é mencionado no cano da missa, isso aqui já veio por terra, por exemplo, tem uma polêmica envolvendo isso aí. Há, todavia, para ele um prefácio especial e o mês de março lhe é consagrado. Ele diz aqui, o Garrigou Lagrange, que São José não está no cano, mas que João 23 ele acrescentou São José no cano. Mas a maioria das pessoas dizem que isso não é um bem, é um mal. Por quê? Porque é a primeira vez que vai se mexer no cano da missa. Antigamente não se poderia mexer, nunca se mexia no cano da missa. E vai lá, João 23 se mexe, por um motivo devocional, para acrescentar, para exaltar a grande devoção por São José. Vai lá e mexe só para colocar o nome de São José no comunicante, né? E aí coloca, quer dizer, nunca mexeu no cano da missa, começa a se mexer no cano da missa para colocar o nome de São José, e aí a maioria dos teólogos e liturgistas dizem que abriu a porta. Começaram a mexer no abriu o precedente. Tá bom? Então essa aqui é a encíclica de Leão XIII, sobre que vai declarar, né, a patronagem, fala? Patronato. Só fazer um comentário sobre essa alteração de 3, que é uma coisa interessante para a gente pensar. Porque pelo fato em si, a finalidade era excelente. Claro. Aumentar a devoção a São José. Ainda mais nos nossos tempos. Então, a finalidade, excelente. Só que o meio pelo qual você vai fazer isso, acabou criando um mal enorme. Claro. Não é porque se tem uma finalidade adequada, que todo e qualquer meio valida a ação. Claro. Eles têm que ser proporcionais e não pode fugir à finalidade, né? Não posso querer fazer o bem não importando os meios. Mas nenhum Papa teria o direito de mexer no cano? Como é? Nenhum Papa teria o direito de mexer no cano? Não teria como mexer no cano? Não, a gente tem. O problema não é mexer no cano, o problema é com princípios, né? Agora, o problema é que se mexeu no cano, para os outros que estavam esperando só uma brechinha, opa, talvez em outros tempos não aconteceria o que aconteceu, né? Bom, a versão que dizia que não se mexia. Leão XIII então vai dizer, escrita pela proclamação do patrocínio de São José, sobre a Igreja Universal, ele diz que certamente a dignidade da Mãe de Deus é tão alta que nada pode ser criado acima dela. No entanto, como José foi unido à bem-aventurada Virgem pelo laço conjugal, não se pode duvidar que ele se tenha aproximado mais do que ninguém dessa dignidade supereminente pela qual a Mãe de Deus ultrapassa todas as naturezas criadas. Então, bom, agora eu vou falar um pouco sobre a morte de São José.
Para falar um pouco da morte de São José, eu peguei um texto, eu comprei um livro, que eu não aconselho muito quem está começando a comprar, que é do Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira, quem não sabe, tem uma erudição tremenda, escreve muito bem. Salve Maria, Salve São Caetano, invadindo. Então, tá falando mesmo? Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira. Você estava elogiando o Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira. Claramente. Uma erudição tremenda, mas para quem não sabe, ele é herege. Não é herege formal, porque depois ele vai se arrepender. Ele vai se arrepender, mas ele escreveu, por exemplo, eu comprei esse livro e li um sermão dele sobre São José. No dia de São José, ele já coloca explicitamente lá a heresia dele, para quem não sabe, ele é milenarista, né? Ele acreditava que o rei Sebastião ia ressuscitar, ele seria o grande salvador da igreja, da pátria portuguesa e tal. Então é bem complicado. Mas eu peguei algumas coisas dele que dá para aproveitar. O padre Pascotto recentemente fez um sermão sobre o Rosário, citou o padre Antônio Vieira, um texto caríssimo que ele tem sobre o Rosário. Então, mas para quem está começando, eu não aconselho, porque é como todo aquele que tem uma grande erudição, por exemplo, Orígenes é citado, por exemplo, mas ele usa da grande inteligência, grande sabedoria, astúcia dele para penetrar coisas que não são ortodoxas, tá? Então eu usei um texto dele aqui sobre o sermão que ele faz na Quinta-feira Santa. É sensacional. É bem bonito. Mas eu estou usando aqui para aplicar na morte. Ele fala da morte de Nosso Senhor, né? Ele vai falar sobre a Quinta-feira Santa, ele vai falar sobre o momento culminante da vida de Nosso Senhor. E Nosso Senhor está prestes a se entregar na paixão e ele faz o grande ato de amor dele, que é a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio. Então ele vai falar um pouco sobre esse grande amor de Nosso Senhor, que está em vias de morrer e que dá para a gente aplicar um pouco, claro, mutar simultâneos, mudando o que tem que mudar, né? Guardar as devidas proporções, a gente pode aplicar um pouco para São José. Essa é a minha intenção. Tá bom? Então, ele vai começar falando das obras da criação. Como nas obras da criação acabou Deus, no último dia, pelas maiores do seu poder, criação do homem, né? Assim, nas da redenção, que este dia foi o último, símbolo do mandato da Quinta-feira Santa, reservou também para o fim as maiores do seu amor. Isso, ele reservou para os últimos dias dele as maiores obras do seu amor. Isso foi a juntar o mesmo amor, o fim com o fim, ou seja, o fim com aquilo que tinha de melhor. Infinem dilexit Deus. Isso é uma citação do Evangelho. Ele os amou até o fim. Evangelho de São João, né? Não diz o evangelista que como que ama os seus, no fim os amou mais, senão, como amasse, amou. É complicado, né? Então, português mesmo e erudito. Mas depois você vai entender. Cum dilexit, quer dizer, como ele amava, os amou. Antes da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo ao Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E por quê? Porque é certo que o amor de Cristo para com os homens, desde o primeiro instante de sua encarnação até o último de sua vida, sempre foi igual e semelhante a si mesmo. Nunca Cristo amou mais nem menos. Em Deus nada muda, nem o amor. O amor de Deus por nós nunca muda. Se Deus não criasse o homem, o amor dele continuaria o mesmo. Não mudou nem depois da criação do homem, nem antes. Era de outra forma. Nada muda em Deus. O que pode mudar é para a gente. A gente pode receber diferentemente as diversas manifestações do amor de Deus. Porque nós mudamos, não Cristo. Cristo não muda. Deus não muda. Você passa aqui, né? Está passando. Agora deixa eu passar. A razão dessa verdade teológica é muito clara. Porque se consideramos o amor de Cristo enquanto homem, é amor perfeito.
E o que é perfeito não pode melhorar. Se o consideramos enquanto Deus, é amor infinito. E o que é infinito não pode crescer. Pois o amor de Cristo foi sempre igual, sem excesso. Sempre semelhante a si mesmo, sem aumento. Se Cristo, enfim, tanto amou aos homens no fim, que diferença há? Ou pode haver diferença entre o cum dilexit ou o infinem dilexit? Ele os amou até o fim. Não é esta dúvida que me dá cuidado. Respondem os santos com muitas palavras que já insinuei. Dizem que usou destes termos evangelista, não porque fez maior o seu amor no princípio, no fim do que no princípio, que em toda a vida fizera. O amor pode se considerar ou por dentro, quanto aos afetos, ou por fora, quanto aos efeitos. E o amor de Cristo, quanto aos afetos de dentro, tão intenso foi no princípio como no fim. Mas quanto aos efeitos de fora, muito mais excessivo foi no fim, que em todo o tempo da vida. Então foram maiores as demonstrações, maiores os extremos, maiores os rendimentos, maiores as ternuras, maiores, enfim, todas as finezas que cabem em um amor humanamente divino e divinamente humano. Porque naquela cláusula ajuntou o fim com o fim, ou seja, ajuntou ao fim aquilo que tinha de melhor. Infinem dilexit eus. Ele os amou até o fim. Esse texto é do Antônio Vieira. Sobre Padre Antônio Vieira. Sobre é isso mesmo. Então, Cristo ele reservou o melhor para o fim. A Eucaristia, a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio, por amor dos homens. Se Cristo reservou o melhor para o fim, para nós, pobres, miseráveis e pecadores, como São Paulo nos diz, não é que Cristo se entregou por nós quando nós éramos santos, ou seja, quando já estávamos salvos pela graça, quando a graça de Deus habitava na nossa alma. Não, Ele nos salvou quando ainda éramos criminosos. Ele já não tinha graça. Ele se entregou por nós ainda como criminosos, porque não tínhamos pagado a dívida que tínhamos para com Deus. Se Ele se entregou na cruz pelos criminosos que somos nós, ainda mais, se Ele guardou para o fim as melhores coisas para criminosos como que somos nós, quanto mais Ele não guardaria para o fim da vida daquele homem que Ele mais amou na face da terra e que Ele mais ama hoje em dia no céu, é São José. É claro, se Ele guardou para o fim o melhor para nós, para o fim da vida de São José, Cristo também guardou o melhor. Por isso que a morte de São José é tão gloriosa. Porque aquele homem que Ele mais amou na terra, que hoje Ele mais ama no céu, se para nós Ele não guardou qualquer coisa, quer dizer, Ele guardou o melhor que Ele tinha, ainda mais São José. No fim da morte, no fim da vida de São José, na morte. Aí agora eu vou dar alguns princípios que reforçam mais ainda que Nosso Senhor ia guardar o melhor para o fim da vida de São José. Por isso que a morte de São José é tão gloriosa. E por isso nós devemos também ter uma devoção particular para São José, também para que Ele nos guarde no momento do nosso último suspiro. Está acabando a nossa vida. Quer dizer, São José também, assim como Nossa Senhora da Boa Morte é a nossa grande protetora, intercessor no momento da nossa morte, também São José. Também São José. A graça da perseverança final é a mais difícil. Qual bom filho não socorrerá seu pai na maior dificuldade? Quem fala muito bem sobre isso é o Padre Faber, aquele livro que ele fala tudo por Jesus. E algumas editoras pegaram só o capítulo desse livro, um capítulo desse livro, Tudo por Jesus, que ele fala sobre as almas do purgatório, fizeram um livro só desse capítulo. E nesse capítulo, o Padre Faber vai falar das almas do purgatório, ele vai dizer, citando São Tomás, é claro, que São Tomás vai responder qual é a graça mais difícil de ser alcançada. Ele vai dizer que é a graça da perseverança final. E o Padre Faber vai emendar isso dizendo que é claro, porque vai ser, o Padre Faber vai discorrer um pouco sobre esse assunto, ele vai dizer por que vai ser a graça mais difícil. Por que São Tomás vai dizer isso? Porque o nosso último suspiro é a última chance que o demônio tem de fazer perder a nossa alma.
Tem um amigo aí meu que está me devendo, que ele foi com um padre um padre muito bom lá em Belém, visitar o hospital e acompanhar ele fazendo as remoções lá em Belém. Ele falou que ficou muito edificado com que avidez as pessoas, claro, suscetíveis por causa da vulneráveis e mais inclinadas a querer mudar alguma coisa na vida delas por causa da proximidade da morte, por causa da doença, ficavam mais dóceis à ação do sacerdote. E era muito edificante ver como as pessoas se inclinavam, buscavam o sacerdote, buscavam a confissão. E é claro, porque é a última chance que o demônio tem de fazer perder as almas. E o anjo da guarda sabe disso, que é a última chance também que ele deve fazer salvar essa alma. E sabe que a graça final é a graça mais difícil. Porque o demônio vai reunir todas as forças para fazer, é a última chance que eu tenho. Eu reuni todas as minhas forças para fazer perder aquela alma. E o padre Felipe vai dizer, é por isso que mesmo nos hospitais são cheios de demônios. Para fazer perder as almas. No momento de fraqueza e no momento da doença. Peçamos a São José essa graça. Nesse momento da perseverança, nesses momentos difíceis. Nesse momento de vulnerabilidade. Então, São Tomás vai dizer que a graça final, a graça da perseverança final é a mais difícil. Nosso Senhor não ia nunca, se Ele não nega para nós essa graça mais difícil, Ele vai negar para o Pai dele. Aquele que escolheu desde toda a eternidade para ser Pai dele, para Ele chamar de Pai, para Ele chamar de Senhor. Vou falar um pouco aqui sobre a autoridade de São José sobre Nosso Senhor, mas Ele ia negar isso para Ele. Se Nosso Senhor diz honrar pai e mãe, ia deixar Nosso Senhor de honrar e de dar essa graça para o Pai dele, no último dia, no momento mais difícil. Nossa Senhora, a medianeira de todas as graças, e Nosso Senhor, a fonte de todas as graças. Como conta a tradição, quem estava lá no leito de morte de São José, como conta a tradição, Nosso Senhor e Nossa Senhora. A maioria, pelo menos que eu saiba, a maioria dos teólogos dizem que é muito fácil dizer assim, a maioria dos teólogos, você vai diz qualquer coisa desse a maioria dos teólogos muito dizer isso. Bom, eu digo isso porque o Garrigula Grande isso, outro especialista. Né? É uma mania mais de teólogos. Então, não que eu seja teólogo, estou citando esse teólogo. Mas, enfim, a maioria deles dizem que provavelmente a morte de São José aconteceu entre o batismo de Nosso Senhor e as bodas de Caná. As bodas de Caná, São José já não estaria mais. Mas nas bodas, no batismo de Nosso Senhor, a maioria disse que provavelmente ele estava vivo ainda. Já nas bodas de Caná, quando Nossa Senhora aparece sozinha num casamento, provavelmente São José, se ela não apareceria sozinha, São José não estava mais vivo. Então seria mais ou menos aí o momento da morte de São José. Então acredita-se que a tradição conta, né? Quem acredita na tradição da igreja, Nossa Senhora e Nosso Senhor estariam na cabeceira no momento da morte de São José. Então, ou seja, não era qualquer coisa que estava na cabeceira do leito de São José. Era a medianeira de todas as graças e a fonte de todas as graças. O que nós queremos é a graça de Deus no momento da nossa morte, no momento do nosso último instante, de alcançar para nós a caridade, a graça de Deus que nos vai fazer merecer o céu. Se a gente quer a graça de Deus, muito melhor para São José, que está lá presente, a fonte de todas as graças de Deus e a medianeira de todas as graças de Deus, que é Nossa Senhora. Daí mais um motivo para ser tão gloriosa a morte de São José. O amor por Deus no céu será proporcional à caridade do último suspiro. Qual será o grau de amor por Deus que nós teremos no céu? Vai ser proporcional ao grau de caridade que nós vamos ter no nosso último suspiro de vida. Por isso também, Deus, nosso Senhor e Nossa Senhora, ia guardar com tanta devoção, com tanto empenho, a alma de São José, numa maior abundância de graças no último dia de São José. Porque sabe que é nesse momento que o amor dele vai merecer o céu.
o amor que ele vai merecer por Deus no céu será proporcional a esse último momento de São José. Eles iam não deixar à toa. Eles iam investir lá pesado para que São José tivesse uma morte gloriosa. Os homens podem dissimular a sua presença. Onde está Cristo, aí também está o seu coração. Cristo não pode enganar nem ser enganado. Ele chorou a morte de Lázaro. O menor versículo da Bíblia, né, que fala de Nosso Senhor chorou na morte de Lázaro, que Nosso Senhor chorou, o menor versículo. Se Nosso Senhor chorou pelo melhor amigo, imagino que ele não choraria pelo melhor homem, pelo melhor pai, daquele que era seu Senhor. Não, claro, não o Senhor como é nosso Senhor, mas aquele que era nosso Senhor dele, quanto Pai terreno, aqui nesse mundo. Então, nosso Senhor, se ele mostrou toda essa afeição pela amizade que ele tinha por Lázaro, mais ainda motivo ele tinha para mostrar a afeição dele por São José. Preparação para o julgamento particular. Preparação da noiva. As almas dos justos são esposas de Cristo. Julgamento particular é o matrimônio definitivo entre a alma do justo e o Salvador. Quer dizer, é o nosso julgamento particular. Nessa hora que nossa alma vai ser desposada, por assim dizer, por Cristo. Se as noivas se preparam tão bem para o dia do seu casamento, que dirá, Cristo não tem um apreço particular para uma alma que se prepara para ser desposada por ele. Ainda mais a alma que é do seu pai terreno. Então, claro, Cristo aplicou nesse momento para São José uma graça toda particular para que ele tivesse uma morte gloriosa. Aqui citando de novo Padre Antônio Vieira, ainda no sermão dele sobre Quinta-feira Santa, ele vai comparar, depois eu vou dar um pouco o sentido teológico dessa comparação que ele faz, mas ele vai comparar um pouco a morte dele com o fato de deixar os homens. Vocês vão entender pelo texto. Entretanto, pois, na nossa questão, ele vai comparar. O que foi para Cristo mais doloroso? Morrer ou deixar os homens? O Padre Antônio Vieira meio que separa essas duas coisas. Porque, claro, Cristo morreu, mas ele ressuscitou. Mas deixar os homens, ele vai mostrar que, para Cristo, seria muito mais doloroso, claro, do que a morte física. Isso é fato, isso é de fato. Teologicamente, pelo princípio da caridade, isso é fato. Mas ele vai explicar um pouco aqui. Entrando, pois, na nossa questão, qual a fineza de Cristo é a maior das maiores? Se ele juntou o fino com o fim, a fineza, que seja o melhor com o fim, qual é o melhor dos melhores de Cristo? Seja a primeira opinião de Santo Agostinho que a menor fineza do amor de Cristo para com os homens foi morrer por eles. E parece que o mesmo Cristo quis que o entendêssemos assim, quando disse, maiore mac dilectionem nemo habit. Utanima sua ponete, quis por amite suas. Quer dizer, não tem maior amor senão aquele que entrega a sua vida, utanima sua ponete, que entrega a sua vida pelo seu amigo. Não tem maior amor do que aquele que entrega a vida pelo amigo. Com essa passagem que Santo Agostinho vai explicar, a maior demonstração de amor de Cristo foi ter morrido por amor dos homens. E aí o Padre Antônio Vieira vai dizer, com licença, porém, de Santo Agostinho e de todos os santos e doutores que o seguem, que são muitos, é a humildade do Antônio Vieira. Todos os doutores são muitos. Eu digo que o morrer Cristo pelos homens não foi a maior fineza do seu amor. A maior fineza foi em Cristo, ausentar-se, que o morreu. Logo, a fineza de morrer não foi a maior das maiores. Discorra assim, Cristo Senhor nosso amou mais aos homens que a sua vida. Provas, porque deu a sua vida por amor dos homens. O morrer era deixar a vida. O ausentar-se era deixar os homens. Logo, muito mais fez em se ausentar quem morrer. Porque morrendo deixa a vida, que amava menos. Ausentando-se, deixava os homens, que amava mais.
Aí ele vai aplicar isso ao Calvário. Por exemplo, no Calvário e no Horto das Oliveiras. Cristo morreu no Calvário tão plácida e quietamente, como dizem aquelas palavras, inclinado, capto, tradidis espírito, que entregou uma vida de 33 anos e inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Que entregou uma vida de 33 anos sem outra violência, nem movimento mais do que uma inclinação de cabeça. Quer dizer, Cristo morreu na cruz. A única violência que ele passou, mostrando que no exato momento da morte dele, foi de inclinar a cabeça. Então, é um gesto que parece plácido e quieto. Passemos agora do Calvário ao Horto, Getsemane. E teremos muito de que nos admirar. Quando Cristo se despediu no Horto de seus discípulos, diz o evangelista, avulsus est habens, que se arrancou deles. Cristo, quando se afastou, ele deixou lá os 3 apóstolos, né? Ele levou os 3 apóstolos com ele, Tiago, João, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, mas deixou eles lá, fiquem aqui rezando por mim, e foi lá sozinho. E as palavras que o padre Antônio Vieira usa para traduzir esse deixou eles, ele se arrancou deles. Avulsus est habens. E que apartando-se um tiro de pedra, quer dizer, se afastou um tiro de pedra dos apóstolos, e começou a agonizar, a sofrer no Getsemane. Et factus in agonia. Começou a agonizar. Notai como estão trocados os termos. O agonizar é de quem está morrendo. Deveria ser utilizado no Calvário. O arrancar é da alma, quando se aparta do corpo. Também deveria ser utilizado no corpo. Pois se na cruz não houve nem um arrancar, nem um agonizar, diz que não houve, porque não se aplicou esses termos no Calvário, se aplicou ao outro, no momento do Getsemane, no momento que ele se afasta dos amigos dele, ele vai dizer, o arrancar é da alma, quando se aparta do corpo. Pois se na cruz não houve arrancar, nem um agonizar, como houve no Horto das Oliveiras? Porque o evangelista aplica esses termos no horto. E parece que tem uma violência menor, porque no Calvário, Cristo está morrendo. No horto, Cristo só está se afastando dos amigos dele, para sofrer. Você está sofrendo. Porque na cruz morreu Cristo. No horto, apartou-se de seus discípulos. E como o Senhor sentia mais o ausentar-se que morrer, os acidentes que Cristo sofria muito mais em se afastar dos homens do que morrer, os acidentes que havia de haver na morte, ou seja, o arrancar e o agonizar, esses acidentes, para os padecer mais em seu lugar, trocou-os, tirou-os da morte e passou-os à ausência. Sendo que o arrancar havia de ser da alma, quando se apartou do corpo. Cristo foi o que se arrancou quando se apartou dos discípulos. Avulsus est habens, e se arrancou deles. E sendo que o agonizar havia de ser no Calvário, quando morreu, não agonizou o Senhor, senão no outro, porque lá se apartou dos homens. Et factus est habens. Morreu Cristo com a facilidade com que os homens costumam se ausentar, e ausentou-se todos, com todos os acidentes com que os homens costumam morrer. Então, ele aplica só o princípio da caridade. Qual é o princípio da caridade? O princípio da caridade é: eu posso amar a alma do próximo mais do que a minha? Não. Por isso que nosso Senhor vai dizer: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Eu amo a minha alma. A minha salvação, eu preciso querer a minha salvação primeiro, antes de querer a do meu próximo. Eu só vou querer a salvação do meu próximo querendo a minha salvação primeiro. Agora, a morte corporal, ou seja, a minha morte, a morte do meu corpo, eu posso morrer por amor, por caridade, pelos meus amigos. Em primeiro lugar, pelo meu primeiro amigo, é Cristo, é nosso Senhor. Esse é o princípio do martírio. É só esse princípio que vai aplicar o padre Antônio Vieira. Cristo morreu, mas ele sofreu menos morrendo. Ele vai dizer, sofreu menos morrendo, ele entregou o corpo dele.
vida corporal dele por amor dos homens. Ele vai sofrer mais se afastando dos homens. Quer dizer, de uma certa forma, se afastando do homem, dos discípulos dele, da possibilidade de estarem mais próximos do Mestre, da fonte de toda a caridade, que era Cristo. Isso fazia Cristo sofrer mais. É isso que ele está querendo dizer. E aí a gente aplica todos esses princípios. Você passou? Isso a gente aplica todos esses princípios em São José. Santo Afonso de Ligório, onde deveriam estar os exércitos? Tem uma citação que infelizmente eu não consegui encontrar. Comentei com alguns, eu tenho certeza que é de Santo Afonso, mas eu não consegui encontrar. Santo Afonso de Ligório vai falar sobre a Eucaristia e vai dizer assim: se soubéssemos o verdadeiro valor do Santíssimo Sacramento, os exércitos dos homens não estariam nas fronteiras das cidades, nem na frente dos bancos. Os exércitos dos homens estariam na frente das portas das igrejas. Aí estariam os exércitos. Porque o tesouro do mundo está lá dentro das igrejas, que é o Santíssimo Sacramento. Esse é o tesouro dos homens. Nossos exércitos devem estar lá. Como aconteceu recentemente aquela tragédia lá, com os ladrões que entraram em uma igreja. Era o da cidade? No hospital aqui do Mandaqui. Hospital. E profanaram lá, roubaram as coisas, jogaram as hostes no chão. Então, os exércitos deviam estar ali, na frente das igrejas, na frente das capelas. Proteger o tesouro da terra. Isso é nosso Senhor. Agora, isso que é tremendo. O tesouro da terra e do céu, que é Cristo nosso Senhor, para vocês verem a grandeza de São José, estão à cabeceira do leito de São José. Quer dizer, os exércitos deviam estar ao redor do tesouro. Mas quando o tesouro resolve estar ao redor de alguém? Quer dizer, o tesouro do céu e da terra resolveram estar perto daquele que para eles era um tesouro. Era uma pedra valiosíssima. Como diz a passagem da pérola, né? Se mulheres têm um celoro, negociatório incoerente e bonas margarida. Inventa uma preciosa, deliton e a sua comparável inteira. Feliz, bem-aventurado, feliz o negociador que procura a sua pérola preciosa, encontra a sua pedra preciosa e larga todas as outras riquezas. Inventa uma preciosa, encontrou a sua pedra preciosa, delitou-me a sua, e dá todas as suas outras pedras, porque todas as outras pérolas, todas as outras riquezas não valem mais a pena. Delitou-me a sua, semelhante ao negociador que abandona todas as outras riquezas para buscar sua pedra preciosa, assim é o homem que encontra o reino de Deus. Todas as outras riquezas não valem a pena, ele vai atrás da sua pedra preciosa. E aí, a pedra preciosa, o reino de Deus está aos pés da cabeceira da cama de São José. De tal forma, a morte de São José é gloriosa. Então, o Senhor guardou o melhor para o fim. Ele guarda o melhor também para o fim da vida de São José. Nosso Senhor sofria muito mais se afastando dos homens. Nosso Senhor sofria muito também se afastando do Pai dele, do Pai terreno dele querido. E não só isso, São José está se afastando daquilo que é mais precioso para ele. Por quê? Qual é a grande missão de São José? Guardar Cristo, guardar Nossa Senhora. Mas para que guardar Cristo e guardar Nossa Senhora? Ele guarda Cristo, guarda Nossa Senhora para a salvação dos homens. Ele está lá para morrer na cruz. Ele guarda seu filho, ele alimenta seu filho para morrer. Ele não alimenta, já pensou um pai que cria seu filho, sabendo que ele está alimentando o filho, eu estou alimentando você, estou dando o melhor da saúde para você, eu estou rezando por você. Eu tenho a maior devoção do mundo, toda a minha devoção eu dedico para você, mas eu estou fazendo tudo isso para você morrer. Quero que você morra. Você vai morrer na cruz, por amor dos homens. Foi isso que fez São José. Ele alimentou para morrer. Ele via toda a dedicação de Cristo, ele via o fim lá, era o Calvário. Ele sabia que Cristo ia morrer por amor dos homens. E investiu tudo isso nessa morte de Cristo. E ele morre antes de ver isso cumprir, por obediência. Porque Cristo quis assim. Cristo quis que seu Pai não tivesse presente na, pelo menos contra a tradição,
alguns teólogos dizem que não, que São José estava presente lá. Essa contradição, que São José não estava presente, isso quis que São José morresse antes. Então, ele tem os dois tesouros dele, mas aqueles dois tesouros que ele protegeu, que ele lutou por eles, ele viveu toda a vida por eles, é para morrer. E no momento da morte de Cristo, o maior tesouro dele, ele não vai estar lá presente. Ele resolve não estar lá presente porque Cristo quis assim, por obediência. Então, ele se afasta daquilo que é mais precioso para ele, que é o fim, a morte, a paixão e morte de nosso Senhor. Ele se afasta de tudo isso por obediência. Então, claro, quem sofre mais é porque ama mais. Sofrimento por si só não vale nada. Sofrimento, por isso que o sofrimento do martírio, a morte do mártir, é tão gloriosa porque ele morre por causa de Deus. O nosso sofrimento não tem razão de ser se não se for unido a Cristo. Não existe maior união que o sofrimento de São José, que morre porque Cristo quis assim, que o Pai dele não estivesse presente no momento da paixão. No momento da morte, quando se separa das pessoas amadas, o amor se manifesta com maior ardor. São Tomás, já falei, a graça mais difícil de ser alcançada é a graça da perseverança final. O maior combate exige maior graça. Morrer sem a paixão do seu filho foi a maior cruz de São José. Sua maior cruz foi morrer sem ver seu filho. Morrer pelo amor dos homens. Quão duro não é para o pai ver seu filho morrer antes. Quão sofrido não foi para São José morrer antes que morresse seu filho. Sem poder prestar-lhe o auxílio. Morrer sem ver sua paixão e ressurreição. Aqui eu cito a passagem da transfiguração, né? Ele chama, excesso meios, completus era, ele usa, né? Ou seja, e eles falavam dos excessos de Nosso Senhor, que se completariam em Jerusalém. Ou seja, isso é a transfiguração, quando São Pedro, Nosso Senhor, brilhante, e vê do lado dele Moisés e Elias, e São Lucas dizem que eles estavam conversando lá, os três. Moisés e Elias cochichando no vídeo do Nosso Senhor. O que eles estavam? Ele chama excesso. Eles estavam falando sobre os excessos de Nosso Senhor que iam se completar em Jerusalém. Quer dizer, já na transfiguração, Moisés e Elias estavam falando com Nosso Senhor sobre os excessos dele, os excessos de Nosso Senhor que iam se fazer na paixão de Cristo em Jerusalém. Já estavam conversando sobre a paixão. Quer dizer, Moisés e Elias já conversavam sobre a glória que é da paixão. E é dessa glória que Deus quis, que Nosso Senhor quis, que São José não estivesse presente. Até, se não me engano, é São Gregório que vai interpretar dizendo, é por isso que Nosso Senhor brilhava. Porque eles estavam conversando sobre o excesso do amor de Nosso Senhor que ia se manifestar na paixão. Por causa desse excesso que eles conversavam entre eles, Moisés, Elias e Nosso Senhor brilha. Ele se transfigura, como esse amor dele, como era bonito, como era brilhante. Então, todo esse amor aqui, São José não vai estar presente. Então, ele brilha em função da conversa que ele está tendo. Sim, ele ensinou isso. Ensinou isso, exatamente. Aqui mostrando ao Senhor como ele estava contente de estar conversando ali sobre a grande glória dele, que é a paixão dele. E São José se afastou disso. O Senhor não quis privar São José dessa glória. Você vê a cruz do tamanho que era a dor de São José morrer nessa hora. E aí eu acho que eu termino por aqui. Interessante? Acho que eu termino por aqui, falando da morte de São José. Aqui também o padre Antônio Vieira. Ele vai discutir qual é o melhor dia. O dia da morte, ou seja, o nosso último dia, ou o nosso primeiro dia, o dia do nascimento. Eu me lembro que, não sei se o padre pastor que está lá no fundo, o padre Renato, recordo que tem, né, ele é padre de Liberté, cara, o padre polonês, ele sempre dizia que ele detestava festejar, sabe, o dia do nascimento. Né? Ele dizia que isso é um hábito pagão. E não gostava do dia de aniversário, um hábito pagão, que comemorar sua morte. Que o dia do nascimento do cristão é o dia da morte, porque ele nasce para Cristo, ele vai nascer para o céu.
Esse é o dia que deve ser comemorado. Tanto que a igreja comemora na liturgia a morte, o dia da morte, normalmente não, excepcionalmente Nossa Senhora, Nossa Senhora, mas normalmente não se comemora o dia do nascimento. O dia de São José, por exemplo, dia 9 de março, é o dia da morte de São José, não o dia do nascimento. E o grande dia da comemoração do cristão deveria ser o dia da morte, porque ele nasce para Cristo, nasce para a liberação. E olhando por esse lado aí, uma parte mais para trás que você falou sobre Jesus chorou na morte de Lázaro, quanto mais na morte do pai dele. Então aí dá para fazer assim, uma comparação nessa observação, porque Jesus sofreu com a separação, né? Do primo, né, Lázaro, e do pai. Isso. E agora vem assim, um conselho de o dia da comemoração é o dia da morte. Isso. Por quê? Vai para casa do pai. Isso. Aí Jesus não tem essa visão, né? Desculpa. Eu não entendi essa pergunta. Entendeu? Não. Aí ele chorou por quê? Se a gente vai para casa do pai, tem que estar feliz. Na morte, a gente tem que comemorar a morte e não o nascimento. A morte porque vamos para casa do pai. A morte de São José, você está falando? A morte nossa. Da nossa. Sim. Da nossa morte. Não, mas ele fica triste. Você está acabando de falar. Uhum. Assim, a gente deve comemorar um padre que estava falando. Não, ele está falando da morte, Cristo está falando da morte dele. A morte na cruz. Não. Carol. Perguntando por que o senhor chorou na morte de São José, se seria o momento da glória dele, do nascimento para a vida. Porque São José estava se separando, por exemplo, de uma glória muito grande que era para São José. Primeiro São José estava se afastando fisicamente, claro, depois ele seguia no céu. Mas ele está se afastando dos pais, que eram os dois tesouros dele. Depois São José está se afastando da grande glória de Nosso Senhor. E depois Nosso Senhor vai se entregar na paixão. São José não vai estar presente. Mas por que Jesus chorou quando Lázaro morreu? Se Lázaro ia para casa do pai, né? Entre aspas, porque ainda não, né? Porque do ponto de vista humano, ele também, Cristo é separado de da vontade humana da vontade divina. Então Cristo, enquanto homem, ele chorou sim. Porque ele ia perder a vida dele humana. Claro que ele sabia que ele ia ressuscitar, mas enquanto homem ele chorou, porque Lázaro ia perder a vida dele humana. Mas o que se compara não é se deve ou não deve ter tristeza com a morte. Mas o que se compara é Cristo, a morte do corpo dele seria menos sofrível para Cristo do que se afastar do amor dos homens. É essa a comparação. Ele só faz uma analogia com esses dois momentos, do Horto das Oliveiras e da morte na cruz. Porque o fato é um, mas ele tem dois âmbitos. Eu só posso nascer para a vida eterna morrendo, mas eu só morro por causa do pecado. Claro. A morte, nesse mundo, não deveria existir. Isso não estava no paraíso, mas ela existe por causa do pecado. Mas há um único, a morte. Ele é consequência do pecado, o princípio da vida eterna. Como se canta no Exultet, né? Félix culpa. Como é que se pode desviar? Como é que a liturgia da igreja pode chamar o pecado de Adão de uma culpa feliz? Como é que pode? É um pecado. Não que a liturgia da igreja, pela liturgia da igreja, Cristo declara que é feliz a culpa de Adão. Por causa da culpa de Adão, Cristo veio. Cristo veio, não por causa da culpa de Adão em si, mas por causa da consequência de Cristo. Não se discute que é mal a morte, não se discute que é mal o pecado de Adão. Mas o que vai querer se exaltar é a glória que, apesar da maldade do homem, Deus tira dessa maldade do homem um bem ainda maior, que é a encarnação, paixão e morte do Nosso Senhor, a ressurreição do Nosso Senhor. Essa é a glória. Não está se cantando a glória do pecado, mas a glória de Cristo, que tirou desse mal tremendo um bem ainda maior. Então ele vai discutir, para finalizar, qual é o dia mais feliz, o último ou o primeiro, o do nascimento ou da morte. Ele vai citar aqui Salomão, no livro do Eclesiastes, melhores dias mortis, dia natividades. Ou seja, melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento. E o dia da morte do que o dia do nascimento. Aí ele vai escolher lá, Salomão, né? Por que o dia da morte é melhor? Porque o dia do nascimento, a gente não sabe o que a gente vai ser. Aqueles que nascem, a gente não sabe o que vai ser. Claro que o nascimento é uma glória.
Como dizia, São Alberto diz, o professor já dizia muito, que ele é uma alma para Deus. Se Deus quiser, uma alma que vai povoar o céu. Isso é uma glória para Cristo, uma glória para a igreja. Uma alma que vai povoar o céu. Se Deus quiser, um santo a mais no céu. Mas, e se ele se perde? Se ele se torna um desgraçado, Deus o livre? Porque a gente não sabe do nascimento o que vai dar. Né? Mas no dia da morte, não. No dia da morte, a priori, nós deveríamos ter vivido uma vida de virtude. No dia da morte, as pessoas, como Santo Afonso de Ligório, como São José, por exemplo, as pessoas estavam edificadas pelo nosso bom exemplo, pelo bom exemplo dos grandes santos. É por isso que a vida dos santos é tão cara para a igreja, porque é uma vida de bons exemplos, é uma vida que edifica a gente. Então, por isso que a glória da morte é maior do que a glória do nascimento. O nascimento a gente não sabe o que vai ser. A morte não. Nós temos os grandes exemplos dos santos, aquilo que nos edifica, aquilo que nos ajuda a perseverar no amor de Deus, na graça de Deus. Por isso que a glória do dia da morte é maior do que a glória do dia do nascimento. Consagrou-se este dia às glórias do céu, com a morte do maior santo que nele reina, São José. Assim que vai finalizar o Padre Antônio Vieira, o sermão dele sobre São José. Morre o que tinha por missão de encobrir a Cristo, para que aparecesse ao mundo Salvador. Antes, contentara-se o Divino Filho em manifestar-se apenas a sua Virgem Mãe, Nazaré, e ao Pai terreno. Morrendo este último, não podendo mais este coração conter, deu-se aos corações dos homens do mundo inteiro. Não quanto ao... Isso aqui já não é mais para Antônio Vieira. Não quanto ao sujeito, mas quanto ao objeto, maior perda teve São José, pois que Cristo se ausentou dos homens, que não pode amar mais do que a si mesmo. São José, quando ele morreu, perdeu a Cristo. Quer dizer, de certa forma, né? Ele reportar a Cristo no céu. São José perdeu a Cristo, que ama mais do que a si mesmo. Assim cumpriu perfeitamente a vontade de Deus, com a grande cruz do afastamento de Cristo e da sua paixão. Por isso, meliores dies mortis. Quer dizer, a maior cruz de São José foi essa, de morrer antes de ver a glória do Filho dele na cruz. Ele morreu antes, porque assim quis Cristo. Porque São José tinha a missão de encobrir a Cristo, encobrir a divindade de Cristo. Como Cristo tinha que se manifestar publicamente, ele sai de cena, para que Cristo manifestasse. São José, na sua humildade, sai de cena. Cristo quis assim, que aquele maior homem, maior santo que temos no céu, depois de Nossa Senhora, se afastasse da grande glória de Cristo, que é a paixão e morte dele. Ele não viu o céu. E aí eu termino com essas palavras esse aqui já é um mais católico e aconselho a ler sem problemas muito mais do que o Padre Antônio Vieira. Aí o Padre Pascoto para aconselhar vocês também que gostam muito, o Padre Manuel Bernardes, falando sobre São José. Bem-aventurado vós que nesta santa companhia vivestes, até que chegando aos 60 anos, isso aqui é o, vamos dizer assim, o chute de São Manuel Pedro Padre Manuel Bernardes, vivestes até que, chegando aos 60 anos de vossa idade, que é o cúmulo de merecimentos que não podem numerar-se, gozaste de morte preciosíssima à vista do Senhor. Bem-aventurado vós a quem ajudaram a bem morrer, o mesmo Deus e a mesma Mãe, presentes à vossa cabeça. Bem-aventurado vós que expirastes a doce violência do amor divino, suspendendo Deus o concurso com que até então miraculosamente sustentava as vossas forças. Bem-aventurado vós a cujo enterro assistiram Cristo e Maria Santíssima, luzes grandes que serviram às honras de vosso sagrado corpo. Bem-aventurado vós que evangelizastes o limpo, as alegres e desejadas novas da longínqua redenção do mundo, e liberdade dos santos padres que ali esperavam, sendo para este efeito destinado por precursor de Cristo no ninho. Bom, então é isso que eu tinha para falar sobre São José, e eu queria só reforçar isso, né, que eu acho isso, muitas coisas são aprendidas em São José, mas uma das coisas que eu também considero, que eu acho bem interessante, é que São José serviu a Nosso Senhor, serviu a Nossa Senhora, serviu para proteger Cristo, alimentando Cristo, né, como fala o Padre Manuel Bernardes. É bonito isso, né, porque
Muitos teólogos vão dizer que quem fez a circuncisão, que era a tradição, quem é que vai na circuncisão? As mulheres não poderiam ir na circuncisão. Então, é provável que Nossa Senhora não estava na circuncisão de Cristo. Mas alguns dizem não, mas se fosse na casa, como eles eram pobres, se fosse na casa deles, Nossa Senhora poderia estar presente. Se Nossa Senhora estava presente, mas se ela estava presente, aquele principal ator da circuncisão era o padre, São José. E São José primeiro faz uma coisa, ele dá o nome de Deus. Como o anjo disse, e vós dareis o nome a ele de Salvador, Jesus, o Salvador, o Redentor do mundo. São José que dá o nome. São José dá o nome fazendo a circuncisão, que também existe uma tradição dizendo que o próprio pai fazia a circuncisão. Quer dizer, o Salvador de Cristo, ele dava o nome. Você sabe que dar o nome a uma coisa é à toa. Deus não dá o nome à toa às coisas. Tanto que Adão dá o nome aos animais, é o Senhor dos animais. Deus dá nome a Abraão e muda o nome de Abraão, para dar uma missão a Abraão. Cristo dá o nome, muda o nome de Pedro. Era Simão, muda para Pedro. Dá o nome. Dar o nome não é uma coisa em vão para Deus. Sobretudo, como se o assunto é Cristo. E é São José que dá o nome ao Senhor. Foi a ordem do anjo. O pai vai dar o nome a Cristo. São José que dá o nome. Ele que dá o nome. E ele dá o nome o quê? Derramando sangue. Aquele que faz a circuncisão. Quer dizer, ele dá a plenitude do nome de Cristo, porque ele liga o nome de Cristo ao sangue. O primeiro que derrama o sangue de Cristo é o pai dele. O primeiro que derrama o sangue que Cristo vai derramar na cruz é São José mesmo, o próprio pai de Cristo. Quer dizer, ele leva a plenitude da compreensão do nome de Cristo, o Salvador, porque ele derrama o sangue por amor dos homens. É São José. Então São José prepara o filho dele para morrer. E essa que é a primeira missão da grande igreja, da grande missão da igreja, preparar os fiéis para morrer por Cristo. E essa é a grande missão dos pais, preparar os filhos para morrer por Cristo, se for preciso. Essa é a grande missão dos pais, preparar os fiéis para morrer por Cristo, se for preciso. Então, São José ajuda muito a gente a ter essa visão. E